Tarde ou boa noite. Eu sou o Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre mecânica, mais precisamente sobre cinemática. Este é o primeiro vídeo sobre esse tema. Eis uma questão de vestibular, certo? A partir de testes cognitivos se obtém que o tempo de reação dos seres humanos, em média, é de cerca de 0,2 segundos, o que é igual a 200 milissegundos. Trata-se do tempo entre a percepção de um movimento e a realização de uma resposta motora. Considere que uma pessoa cuja resposta motora mecânica siga a média populacional descrita e esteja submetida às circunstâncias listadas. Primeira circunstância: medir com um cronômetro o tempo de queda de um objeto a partir do repouso e bem descrito pelo modelo de queda livre, de uma altura de 20 centímetros. Considere g a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Segunda circunstância: frear um carro se desloca a 54 km por hora, o que equivale a 20 metros por segundo, após surgimento repentino de um obstáculo 2 metros à frente, evitando a colisão. Considere que o movimento do carro modelado seja movimento desacelerado em taxa constante. Houve um errinho aí na redação deles, hein? Terceira circunstância: desviar de uma bola que se desloca horizontalmente a 20 metros por segundo com velocidade constante que partiu de uma distância de 5 metros. Considerando que a resposta mecânica em tempos menores ou iguais a 200 milissegundos é considerada improvável e em tempos maiores que 200 milissegundos é considerada possível, assinale a alternativa que classifica corretamente as situações de 1 a 3. Então temos aqui de letra A até a letra E. Vamos resolver para verificar qual delas está correta. Vamos analisar cada circunstância separadamente. Primeira: medir com um cronômetro o tempo de queda de um objeto a partir do repouso e bem descrito pelo modelo de queda livre, de uma altura de 20 centímetros. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento poderia ser representado por uma figura como esta. Está aqui a posição inicial, ou espaço inicial dele. Como parte do repouso, velocidade inicial será igual a zero, a altura h será o deslocamento que ele vai efetuar durante a queda, e durante todo esse deslocamento estará sujeito à aceleração da gravidade g. Sabemos que queda livre é um caso de movimento uniformemente acelerado. Isto porque, durante a queda livre, a cada 1 segundo ocorre um aumento de 10 metros por segundo na velocidade. Isso vai ocorrer o tempo todo durante a queda. Por isso, é um movimento uniformemente acelerado. Vamos usar uma das relações matemáticas ou fórmulas possíveis e calcular o tempo dessa queda. Anotando aqui as medidas, né? Como ele parte do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. V0 é igual a zero. A aceleração A é igual à aceleração da gravidade G. Então, a aceleração será igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento escalar ΔS será igual à altura. Deslocamento escalar ΔS é igual a 20 centímetros. Porém, em nossos cálculos não poderemos usar essa medida de altura em centímetros. Teremos que transformar para metros, porque no Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade para medida de comprimento, distância percorrida ou deslocamento escalar é o metro, certo? Unidade oficial. Portanto, o deslocamento escalar ΔS será igual a 0,2 metros, ou seja, 2/10 do metro. Sim, porque 20 centímetros significa 20 centésimos do metro.
E 20 centésimos corresponde a 2 décimos, ou equivale a 2 décimos. Se você simplificar essa fração, vai chegar nisso. 2 décimos se escreve 0,2, beleza? Considerando o instante inicial t0 igual a 0, o instante final t será igual ao intervalo de tempo ΔT transcorrido desde o início até o final da queda. Então, vamos encontrar qual é esse instante final t, que corresponde ao nosso intervalo de tempo desejado. Então, vamos lá. A equação ou expressão matemática que iremos utilizar nesse caso é aquela já conhecida nossa do movimento uniformemente variado, que permite calcular o deslocamento escalar, né, em função do tempo, tendo como valores informados a velocidade inicial e a aceleração. Deslocamento escalar será igual a velocidade inicial vezes o instante final, mais a aceleração vezes o instante final quadrado dividido por 2. Ou ΔS é igual a V0 vezes t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. Vamos agora substituir cada símbolo por sua medida. Veja só, ΔS é igual a 0,2. E não vamos escrever 20 aqui, hein? Cuidado. No lugar de ΔS, 0,2, porque ΔS é 0,2 metros. Velocidade inicial, V0, está lá, igual a 0. Então, no lugar de V0, escrevemos 0. Vezes t. Nós não temos, que é o instante final, né? Estamos procurando. Então, ele continua, certo? Mas a aceleração A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Então, no lugar de A, 10 vezes t ao quadrado, continua porque t estamos procurando. Não temos. Aqui o 2 já é da própria relação matemática, no denominador também continua. Vamos resolver passo a passo. Olha só, 0,2 conservaremos igual 0 vezes t igual a 0, mais... Aqui, pessoal, temos uma multiplicação no numerador da fração e um elemento no denominador. Qualquer um desses dois pode ser dividido pelo que está no denominador. Então, vamos pegar o 10 e dividir por 2, que dá 5. A multiplicação aqui continua, vezes t ao quadrado, também conservaremos, certo? Prosseguindo, 0,2 é igual 0 mais 5 vezes t ao quadrado, 5 vezes t ao quadrado, certo? Agora, simplesmente vamos fazer uma troca entre o que está do lado esquerdo do igual pelo que está do lado direito. Olha só. Isso é lógico, porque se 0,2 é igual a 5 vezes t ao quadrado, então 5 vezes t ao quadrado é igual a 0,2. Isso não altera nada e nos favorece a continuação, já que precisaremos que a letra, né, o símbolo que representa o valor desconhecido, fique isolado sozinho do lado esquerdo. Próximo passo agora é deixar esse t ao quadrado sozinho aqui do lado esquerdo do sinal de igual. O 5 que está aqui multiplicando vai para o lado direito do igual, fazendo a operação inversa, vai para lá dividindo. Então vamos ficar assim, ó. T ao quadrado igual a 0,2 dividido por 5. Então 5 estava aqui multiplicando, veio para cá dividindo. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos usar um procedimento aqui criativo para facilitar a continuação da resolução, sem que tenhamos desgaste mental ou ter que recorrermos a uma calculadora, que como você sabe, na hora de uma prova, de um vestibular e do mais, você não poderá usar, certo? Então, quanto mais tranquila for a resolução, menos desgastante, melhor será. Sabemos que depois teremos que extrair raiz quadrada, porque temos aqui t ao quadrado. Então, se nós modificarmos aqui de modo a facilitar, né, obter números com raízes fáceis de serem calculadas, fica muito melhor. Então, temos aqui 5 no denominador, vamos multiplicar por 5. Devemos multiplicar o numerador também pelo mesmo valor, né, também por 5. E
O resultado aqui vai dar 25 e o resultado aqui vai dar 1, certo? 5 vezes 5, 25, 0,2 vezes 5 dá 1. Continuando então, olha só como ficou. T ao quadrado igual a 1 sobre 25, beleza? Agora T vai ser igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó, de 1 sobre 25, certo? Na realidade, o que foi feito foi que extraímos a raiz quadrada disso aqui e também disso, ó. Como a raiz quadrada de T ao quadrado é igual a T, simplesmente escrevemos já direto, né? E a raiz quadrada de 1 sobre 25 está aqui representada, não calculada ainda. Se você tiver dúvidas sobre essa propriedade de raiz e outros mais, né, outros procedimentos matemáticos que estamos utilizando, escreva nos comentários e eu farei vídeos específicos sobre estes assuntos, certo? Prosseguindo, pessoal, vamos usar aqui uma das propriedades das raízes. A raiz de uma fração é exatamente igual à raiz daquilo que está no numerador sobre a raiz do que está no denominador. Então, raiz quadrada de 1 sobre 25 é igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 25, uma das propriedades das raízes, certo? Prosseguindo agora, T é igual a raiz quadrada de 1 é igual a 1, raiz quadrada de 25 é igual a 5, beleza? Então, T é igual a 0,2 segundos, porque dividindo 1 por 5 vai dar 0,2. Observamos que o tempo de queda é igual ao tempo de reação da pessoa. Portanto, é improvável que ela consiga medir esse tempo. Veja só, o tempo que a pessoa precisa para iniciar uma atitude, né, diante daquilo que ela observou na sua frente, nesse caso aqui é exatamente igual ao tempo da queda do objeto. Então, quando ela começa a agir, o objeto já está lá embaixo, já caiu. Então, não é possível que ela consiga, com um cronômetro, medir o tempo de queda desse objeto. Porque quando ela for para ligar o cronômetro, né, que ela agir no sentido de ligar o cronômetro, o objeto já está lá embaixo. Então, não dá. Vamos analisar a circunstância 2. Frear um carro se desloca a 54 km por hora, o que equivale a 20 metros por segundo, após surgimento repentino de um obstáculo 2 metros à frente, evitando a colisão. Considere que o movimento do carro modelado seja um movimento desacelerado em taxa constante. É como aqui nessa figura, né, o carro vem a 54 km por hora, ou 20 metros por segundo. De repente, o motorista vê um obstáculo 2 metros à frente, né, e tem que pisar no freio para que o carro pare sem atingir o obstáculo. Nós temos que calcular, então, quanto tempo esse carro gasta para parar, vindo a uma velocidade de 20 metros por segundo e tendo que percorrer 200 metros até chegar no obstáculo. Teremos, então, nesse caso, um movimento uniformemente retardado, no qual a velocidade vai diminuindo constantemente até chegar a zero, beleza? Esse tipo de movimento ocorre quando alguém pisa nos freios, aciona os freios de um veículo e a velocidade vai só diminuindo a mesma quantidade a cada 1 segundo até chegar a zero. Devemos calcular o tempo gasto desde o início do acionamento dos freios até o veículo parar totalmente. Resolvendo então, a velocidade inicial, pessoal, do carro é 20 metros por segundo. Não vamos escrever 54 km por hora, hein? Porque o quilômetro por hora não é a unidade oficial para medida de velocidade, e sim 1 metro por segundo, certo? Velocidade final será igual a zero, porque o carro vai parar. O deslocamento escalar ΔS, que corresponde à distância que ele vai percorrer, já que vai sempre em linha reta, né, e sempre no mesmo sentido, 2 metros, certo? Vamos calcular o tempo ΔT desse deslocamento. Para isso, pessoal, podemos usar a expressão da velocidade média. Veja que aqui eu fiz uma substituição, ó. Aqui temos aquela expressão de cálculo da velocidade média, né? A relação matemática, já muito conhecida nossa. Velocidade média é igual a deslocamento escalar ΔS dividido pelo tempo ΔT.
No lugar de velocidade média, eu escrevi velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. O restante aqui do lado direito igual, você viu que conservei a mesma coisa, né? Por quê, pessoal? Porque no caso específico de um movimento uniformemente variado, nós temos que as velocidades final e inicial são respectivamente a menor e a maior de todas, ou vice-versa, dependendo do tipo de movimento, né? Se é retardado ou acelerado. Nesse caso aqui, o movimento, como é retardado, então a velocidade inicial será a maior de todas e a final a menor. Se fosse acelerado, seria o contrário. O que ocorre então? A média, pessoal, é o meio termo entre o valor mais alto e o valor mais baixo. Então, eu posso calcular a média aritmética entre esses dois valores, que é justamente a soma dos dois dividido por 2. Então, estarei calculando a velocidade média. Beleza? Isso só vale para o caso específico de movimento uniformemente variado, hein? Se fosse um outro movimento variado qualquer, não daria para fazer dessa forma. Certo? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores aqui. No lugar de V, velocidade final, 0, né? Ela é igual a 0, tá aqui, ó. Mais V0, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então tá aqui, ó. Dividido por 2. Igual, do lado direito aqui, ó. ΔS, deslocamento escalar, igual a 2 metros. Então, no lugar de ΔS, 2. ΔT, pessoal, nós não temos, estamos procurando. Então, continua. Veja que aqui vamos encontrar o intervalo de tempo direto, né? Se fôssemos usar outras expressões matemáticas, outras relações, né, outras fórmulas, teríamos que fazer isso em 2 etapas, certo? Porque nenhuma das outras nos permite ir direto ao resultado, ao intervalo de tempo, ΔT, com estas informações que nós temos aqui, ó. Então vamos lá. 0 mais 20 igual a 20 sobre 2 igual a 2 sobre ΔT. Estamos resolvendo passo a passo, hein? Aqui podemos dividir 20 por 2, ó, vai ser igual a 10. Igual, o que está do lado direito igual, nós conservamos, beleza? Agora, pessoal, verifique que nós temos aqui uma igualdade de frações, ó. Aí você diz, mas esse aqui é um número inteiro. Ora, todo número inteiro tem um denominador que é igual a 1. Então, nós temos 10 sobre 1 igual a 2 sobre ΔT. Igualdade de frações, podemos efetuar a famosa multiplicação cruzada. Este vezes este é igual a este vezes este. Então vamos lá. 10 vezes ΔT igual a 1 vezes 2, que é 2. Beleza? Agora vamos deixar o ΔT sozinho do lado esquerdo do sinal de igual. O 10 que está aqui multiplicando o ΔT vai para o lado direito, dividindo o 2. Beleza? Então ficou ΔT igual a 2 dividido por 10. ΔT então será igual a 0,2 segundos, certo? 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Vemos que ΔT é igual ao tempo de reação, portanto é improvável. O que isso significa? Então, o motorista vê o obstáculo 2 metros à frente do veículo, está vindo com uma velocidade de 20 metros por segundo, terá que parar o veículo para não atingir o obstáculo. Acontece que, até que ele inicie o acionamento dos freios, o veículo já atingiu o obstáculo, porque um veículo vindo com essa velocidade, 20 metros por segundo, tendo que reduzir a velocidade constantemente até chegar a zero, percorrendo uma distância de somente 2 metros, isso ocorrerá em 0,2 segundos. Então, este é o tempo, o tempo de reação da pessoa, a partir do qual ela começaria a agir para acionar os freios. Então, quando ela inicia o acionamento dos freios, o carro já atingiu o obstáculo, certo? Portanto, é improvável que ela consiga acionar os freios antes que o carro venha bater naquele obstáculo, certo? Vamos à circunstância 3. Desviar de uma bola que se desloca horizontalmente a 20 metros por segundo com velocidade constante que partiu de uma distância de 5 metros. É como se um jogador, né, estivesse lá no campo ou numa quadra
e alguém arremessasse uma bola 5 metros de distância dele e a bola viesse com 20 metros por segundo de velocidade rumo ao rosto desse jogador, por exemplo, né? Nesse caso, temos um movimento uniforme, no qual a velocidade não muda durante o trajeto, porque falou que a bola se desloca horizontalmente a 20 metros por segundo com velocidade constante. Isso significa que a velocidade não muda. O tempo todo a velocidade é sempre a mesma, sempre 20 metros por segundo. Certo? Isso então é um movimento uniforme. A distância que ela vai percorrer desde o local do arremesso até o jogador que está na direção, né, no rumo que ela está caminhando, é de 5 metros. Então vamos calcular o tempo que a bola gasta para percorrer essa distância nessas condições, com essa velocidade constante de 20 metros por segundo. Vamos resolver então. Velocidade da bola, 20 metros por segundo. Veja que aqui não vamos falar nem velocidade inicial nem velocidade final, já que a velocidade não varia, né? No movimento uniforme a velocidade não muda, então a velocidade é uma só o tempo todo. O deslocamento escalar ΔS é igual a 5 metros, que é a distância que ela vai percorrer, já que vai horizontalmente ou sempre numa mesma direção, né? E no mesmo sentido. Então a distância percorrida coincide com o deslocamento escalar ΔS. Vamos encontrar o intervalo de tempo ΔT, então, desse deslocamento da bola. A relação matemática que vamos utilizar é aquela conhecida nossa. Velocidade igual a deslocamento escalar dividido pelo tempo ΔT. Veja que aqui não colocamos velocidade média, Vn, porque a velocidade é uma só. Então, não tem como você calcular velocidade média de uma velocidade que não varia. A velocidade é a mesma o tempo todo, certo? Então, simplesmente velocidade V igual a deslocamento escalar ΔS dividido pelo tempo ΔT. Substituindo os símbolos pelos seus valores. Velocidade V é igual a 20 metros por segundo. Então, no lugar de V, escrevemos 20. Igual ΔS, deslocamento escalar, igual a 5 metros. Então, no lugar de ΔS, 5. ΔT continua, porque nós não temos, estamos procurando. Então, está aqui. Temos, de novo, uma igualdade de frações. 20 sobre 1 igual a 5 sobre ΔT, beleza? E poderíamos aplicar a famosa multiplicação cruzada. Este vezes este é igual a este vezes este. Então, vai ficar 20 vezes ΔT igual a 1 vezes 5, que é 5, certo? Prosseguindo, vamos deixar o ΔT aqui isolado, sozinho, do lado esquerdo do igual. O 20 que está aqui multiplicando vai para o lado direito, dividindo. Então, fica ΔT igual a 5 dividido por 20, beleza? Vamos simplificar essa fração aqui, pessoal, dividindo o numerador por 5 e o denominador por 5. Por quê? Para facilitar a nossa divisão. Se você conseguir dividir 5 por 20 tranquilamente, beleza. Mas lembre-se, efetuar operações com números menores é mais fácil, mais tranquilo, menos desgastante para o seu cérebro, o que te favorece muito na hora de uma prova. Desse modo, vamos chegar que ΔT é igual a 1/4, porque 5 dividido por 5 é igual a 1, 20 dividido por 5 é igual a 4, beleza? E agora dividir 1 por 4 é muito mais fácil do que dividir 5 por 20, né? 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Então o ΔT será igual a 0,25 segundos. Percebemos aqui que ΔT é maior que o tempo de reação, por isso é possível ocorrer essa situação. O que acontece, pessoal? A bola gasta 0,25 segundos para ir até do ponto de arremesso, né, até atingir a pessoa. A pessoa leva 0,2 segundos para iniciar a atitude, né, para se desviar daquela bola que está vindo em sua direção. Então, nesse tempo de 0,25 segundos, é possível que a pessoa perceba, observe a bola vindo, né, e comece a agir saindo do rumo da bola. Porque quando a pessoa começa a agir, a bola ainda não atingiu. Então, a pessoa consegue se desviar e a bola
né, segue em frente e não atinge, beleza? Por isso é possível, né? Já que o tempo que a bola gasta para percorrer esses 5 metros, essa distância, é maior que o tempo de reação. Resultado final, então. Primeira circunstância, improvável, a pessoa começaria a acionar o cronômetro a partir do instante final da queda. Segunda circunstância, improvável, a pessoa começaria a acionar os freios a partir do instante em que o carro atinge o obstáculo. Terceira circunstância, possível, a pessoa consegue agir saindo do caminho da bola antes de ser atingida por ela. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a letra D. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo!